E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal aqui do Diego de Berardino, falando do segundo dia da segunda fase da Copa do Mundo. Infelizmente foi um dia difícil para os brasileiros, tanto o FIA como o SUP foram eliminados por 1,5 a meio nos dois matches, né? O FIA acabou perdendo a partida dele para o Ray Robson, ontem havia empatado, e o SUP empatou a partida dele com o grande mestre chinês Wei. Ontem ele havia perdido. E os dois se despedem da Copa do Mundo. Vamos dar uma olhadinha aí nessas partidas. Mas antes da gente começar, você deixa o like e se inscreva no canal. Lembrando que é muito importante para ajudar a gente a crescer. A partida do FIA foi uma siciliana, uma batalha bem longa. Ele acabou chegando nesse final difícil para o FIA, porque ele tem muitos peões fracos aqui. Esse peão de H6 é fraco, o de F5 são isolados. Esse de C6 pode ser atacado, o de A5 também com a torre por trás. A torre branca mais ativa. A gente pode dizer que as brancas têm clara vantagem nessa posição, mas o FIA está lutando e lutou bastante. Já o lance 58 aqui, né? E o Ray Robson bem apurado, a gente vê ali ele com menos de 1 minuto contra 22 segundos ali do FIA, 22 minutos do FIA. Mas, claro, tem 30 segundos de acréscimo em cada lance. Mas o que aconteceu aqui, o FIA jogou Rei G6. Talvez daria mais chance aqui de luta H5, que é um lance pouco intuitivo, por conta que a gente não deve colocar os peões na casa de cor do próprio bispo, posições de bispo de cores iguais. Fixar aqui com H4 seria muito natural e aparentemente seria incômodo para as pretas, mas ainda seria possível lutar aqui com torre D7, propondo a troca das torres. Se trocar as torres, aí teria o final de bispo, provavelmente seria empate. E se, aí torre H8, bispo F7. E se torre A8 atacando de A5, bispo por B3, C por B3, torre por D3, aqui seria uma ideia. Claro que as brancas não precisam cair nesse truque. Poderiam jogar outra coisa aqui, além do H4, como torre H8. Mas o FIA estaria na luta ainda. Depois de Rei G6, G7 aqui jogou o Robson. Bispo D7. Rei F4. Deu um cheque em D4 ali o FIA. Rei E3. Torre D5. Deu uma repetida aqui o Rei Robson, típica para ganhar tempo no relógio. Agora ele mudou com o bispo C4, atacando a torre. O FIA atacou a torre branca com o Rei F6. Torre D1, por exemplo, o bispo volta para D3 e o bispo está atacado, vai ter que sair, aí vai ter torre C7 ou torre A7 para atacar os peões por trás. Portanto, o FIA jogou Rei F6. Claro, se tomar Rei toma e o final de bispos segura. Mas o Robson jogou muito bem aqui, torre H7. Mesmo apurado, ele jogou muito bem. O FIA jogou torre D1, ele poderia jogar Rei G6 aqui para defender o peão. Mas depois de torre H8, por exemplo, torre E5, cheque, Rei D4. Em breve deve cair algum peão aqui das pretas, o peão de A7 ou o peão de C6. O rei está entrando aqui, né? Preferiu tentar um contra-jogo ali por trás. O Robson tomou o peão, Rei E5. Torre H8, agora o peão passado de H deve decidir aqui, como foi o que aconteceu. Torre G1 mandou o FIA. Rei F2 mandou o Rei Robson defendendo o peão. Torre H1. Bispo D3, aqui ele consolida a posição do bispo, né, defendido pelo peão e defendendo o peão. C5. A4. H2 cheque. Rei G1. Torre D2 e H5, agora esse peão está andando e é muito difícil de parar sem ceder alguma coisa muito importante. Aqui, torre D1 cheque, Rei F2, o FIA coloca de novo a torre atrás do peão. Reparem que Rei H2 aqui seria ruim, é uma forma de perder aqui por causa de bispo C6 e as pretas estão dando mate aqui, né, com torre H1, mas o Rei Robson viu essa ideia, jogou Rei F2, torre H1, H6, bispo E6 e H7. Agora tá por um fio aqui, né? A torre, claro, se a torre sair no próximo lance, está tomando peão, mas também
A torre pode sair atacando alguma coisa, pode sair dando um cheque se o bispo sair, ou mesmo atacando o bispo, ou atacando os peões da ala da dama para trocar por esse aqui. Então, situação difícil aqui perdida para o FIA, né? Se rei F6 para jogar rei G7, por exemplo, dá para jogar um lance como torre F8 cheque, rei G7 para impedir a coroação, e torre E8 atacando o bispo F7. Agora vem atacar aqui os peões da ala da dama, torre A8, e devem cair os dois aqui, vai ganhar na ala da dama. Mandou torre H6 o FIA, e aqui o Robson jogou muito bem G4, com a ideia de abrir a diagonal para o bispo, né, e poder tirar a torre sem que caia o peão. Aí o FIA jogou rei F4 e bispo toma F5, aqui é duro. O FIA jogou bispo D5, se tomar o bispo, peão toma. Esse peão vai avançar aqui, se rei toma, leva torre cheque com a seguinte coroação do peão. D5, torre F8, e aqui um cheque o FIA, rei E1, rei E3 ameaçando mate. O rei Robson jogou torre E8, cheque, o FIA abandonou. Se despedindo aí da Copa, fez uma boa Copa, né? Venceu por 1,5 a meio na primeira fase, grande mestre húngaro. Agora ele perde para um grande jogador e fazendo um match duro aí o FIA. Vamos agora à partida do Sup. O Sup havia perdido ontem, né, para o grande mestre chinês Wei, que teve uma vitória muito inspirada ontem, uma atuação realmente impressionante com as brancas, o Wei. E hoje o Sup chegou a pressionar um pouquinho, né? O Wei jogou muito sólido ali de pretas, né? Pelo empate mesmo na berlinesa, Rui Lopes. Mas nesse momento ele jogou A5 aqui, talvez deu uma micro chance aqui para as brancas. O Sup jogou natural A3, mas aqui talvez tomar o peão. Acredito que a ideia do Wei fosse jogar cavalo C5, sacrificar um peão para atacar em E4. Aí, por exemplo, torre toma F3. Mas fica aquele peãozinho ali, né? Porque se tomar aqui, vai ter cavalo C4 para atacar os peões que vão ficar fracos. G por F3 aqui dá para tomar de G. E aqui continua sem poder tomar. B5 é uma ideia, mas por enquanto fica aquele peão passado ali. Tem algumas chances de lutar, que embora acredito que com o jogo correto as pretas consigam empatar. O Sup jogou A3, trocou aqui em B4, cavalo F6 atacou o peão de E4, F3, G por F3, G por F3, trocou em D1, torre toma D1. E agora um jogo muito preciso aqui do chinês para neutralizar, porque tem alguns perigos aqui a posição das pretas. O cavalo está entrando em F5, rei F2, a torre pode entrar pela coluna G. Jogo cavalo E8, essa manobra é realmente muito precisa. Aqui atacando o peão de F3 e depois de cavalo F5, torre F6 para neutralizar com o cavalo D6. F2 aqui o Sup, cavalo D6, cavalo toma D6. Agora esse final de torre está bem empatado aqui. C4 mandou o Sup, torre G6. E5 mandou aqui o Sup. Aqui ele jogou preciso rei D7, por exemplo. Rei B7 seria um erro, porque o rei fica muito longe, as brancas podem trocar aqui as torres, ou se as pretas recusarem, tomam controle da coluna G, porque esse final de peões aqui agora, o rei está muito longe. Por exemplo, depois de C por B5, C por C7, e branco pode vir atrás do peão de H5. Depois de rei D7 já a situação não é a mesma. Se torre G1, agora dá para trocar, troca, C por B5, C por... Aqui dá para jogar agora rei E6, rei F2, e pode jogar D5 aqui ativando rei, peão toma, rei toma. E se rei G3 dá para jogar, por exemplo, dá para tomar lá o peão de B5, as brancas vão tomar em H5, é um final que vai de rei peões que vai acabar empatando. Assim, toma, rei toma, C5,
A4, B5, rei G5, não em G6 para não promover com cheque, né? Os dois vão acabar coroando juntos com empate. Então, rei D7 foi muito preciso aqui. O sup tentou torre A1, mas depois C por B5, C por B5, D5, aqui a partida está secando, né? Um bom recurso aqui do EI. Estava apurado aqui, ele jogou muito bem esse apuro. E por D5, rei D6. Tentou um torre D1 aqui, o sup, para manter o peão, mas H4 agora cria contra-jogo aqui pela coluna G. H3, torre G3, e aqui veio uma trocação total, rei por D5, torre C6, toma H3, torre toma B6, até o rei contra rei aqui. E os jogadores acordaram parte aqui. Então o sup se despede da sua primeira Copa do Mundo, perdendo para um grande jogador aí, o EI. Indo bem, chegando aí até a segunda fase, aí o sup. Bom, para fechar aqui, vamos dar uma olhadinha no Carlsen. Magnus Carlsen brilhou hoje. Ele havia vencido ontem a primeira contra o Pantsulaia. Jogava pelo empate. O grande mestre georgiano jogou uma linha bem arriscada ali de pretos. Vale a pena a gente dar uma olhadinha aqui no arremate do Carlsen, que foi bem bonito. Nessa posição aqui, as pretas têm um peão a mais, mas tem ampla compensação pelo peão. O rei está no rocô, a torre não joga, né? As peças brancas estão ativas. E aí que o Pantsulaia jogou cavalo C6 para trocar esse cavalo poderoso. Mas olha o lance do Carlsen aqui, um lance bonito, torre A, D1. Não pode trocar, claro, porque é mate em 1. Ele ameaça a torre, o Pantsulaia jogou o cavalo D4 para proteger a torre. E o Carlsen jogou aqui um lance profilático no meio do ataque aqui, rei H1, para evitar alguns cheques descobertos desse cavalo, principalmente. Poderiam acontecer em E2 ou em F3, né? Para depois tomar a torre numa situação melhor. E, por exemplo, talvez uma ameaça aqui seja tomar e depois dar o cheque para pegar essa torre aqui de alguma maneira, né? Então o rei H1 tira esses temas. As pretas jogaram B5, atacando a dama D3, H5. E outro lance legal aqui do Carlsen, cavalo C6, atacando a dama. O cavalo, se tomar, tá caindo a torre. Jogou dama B6 aqui, o grande mestre Pantsulaia. E cavalo E7. Olha como rodou aqui o cavalo do Carlsen. Ele está de olho na casa F5 agora. Tacou a torre, torre D8. Cavalo F5. De novo, explorando o tema da cravada. Se cavalo toma, está caindo a torre lá em D8. E dama G6. Foi o erro decisivo aqui das pretas. Bispo F6 ali defendendo a torre. A partida seguiria, embora as brancas tenham iniciativa muito forte aqui com bispo E5 e tal. Mas ainda dá para jogar um pouquinho aqui, torre G8, por exemplo. Não está caindo nada. Depois dama G6. Legal aqui do Carlsen, bispo C7 atacando a torre. E agora o ponto é que se tirar a torre para C8, por exemplo, agora cheque ganha, rei G8, cavalo E7, cheque. E se tirar a torre na coluna, como foi o que aconteceu, se quiserem parar o vídeo para achar o arremate, o Carlsen achou, foi torre A8 cheque, lance brilhante com mate em 5. Aqui as pretas abandonaram, rei toma E8, dama E4 cheque. Por exemplo, cavalo E6, dama 8 cheque, cavalo D8, ele vai sacrificar a dama aqui. Ela arremate. Então o Carlsen faz 2-0 aí, passa de fase. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Fique ligado aí nos vídeos quase que diários no nosso canal. Valeu e até a próxima.